Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Olha eu aqui mais uma vez e para a nossa aula de ciências e de educação em saúde, a gente vai falar sobre esse período quente que a gente está vivendo. Quais são os motivos de tanta temperatura elevada assim, de tanto calor, ok? Vamos lá. Bom pessoal, todos nós sabemos que o planeta Terra não está bem. O planeta está batendo recordes de calor e ficará mais quente no futuro. Aqui embaixo algumas manchetes. Calor extremo, por que dias tão quentes? Produtores de ovos de Bastos relatam a morte de mais de 30 mil galinhas por causa do calor. Essas são algumas notícias que eu encontrei na internet a respeito de tanto calor que o planeta Terra está passando ultimamente. Mas o que é que isso tem a ver, professor, com o meio ambiente, com o homem? Tem tudo a ver. O homem é o culpado de tanto calor. Nós somos os culpados de estarmos passando tanto calor. E diante de temperaturas muito altas, de muito calor, a gente fala sobre o efeito estufa. E o efeito estufa, pessoal, muita gente acha que é uma coisa ruim e não é. O efeito estufa, ele é um fenômeno natural que ajuda a manter a Terra aquecida. Se não fosse o efeito estufa, nós seres humanos, viveríamos morrendo de frio. Então, o efeito estufa, ele ajuda a equilibrar essa terra para deixar a terra aquecida, ok? Mas a intervenção do homem sobre a natureza faz com que esse fenômeno esteja aumentando e deixe nosso planeta cada vez mais quente. Então, ao invés de deixar a terra aquecida, o homem está prejudicando tanto a natureza que até o efeito estufa ele está descontrolado e acaba esquentando a Terra mais do que necessário. Ok, pessoal? E a gente vai entender isso agora em um exemplo que eu vou citar para vocês. Tá bom? Vamos lá. O efeito estufa é basicamente o seguinte exemplo que eu vou dar agora. Imagine que vocês estão dentro de um carro, ok? Aí vocês saem do carro, fecha o carro e esse carro ele fica em um lugar onde o sol tá batendo nesse carro, ok? Aí fecha as janelas e sai. O sol, os raios solares estão penetrando o vidro, estão aquecendo o carro por dentro. Então dentro tá muito calor. É basicamente isso. Os raios de sol batem no carro, penetram os vidros e circulam dentro do carro. Só que aquele calor que entrou, ele não consegue sair. Então, basicamente, o efeito estufa é assim. Tá bom? Então, por estar muito aquecido, né? Por ter muito CO2 sendo produzido no planeta, e o que é CO2? É aquele gás ruim que é produzido pelas fábricas, é produzido pelos automóveis, pelos ônibus, pelas motos, ok? Aquela fumaça poluente é o CO2, ok? Então é esse CO2 que está causando tanto calor, porque quando vai para a atmosfera, para o efeito estufa, causa esse calor. Então basicamente é isso, ok? É como se a gente estivesse dentro de um carro e o sol estivesse batendo. Ok? Aquele calor, ele vai ficar ali dentro e não vai ter como sair. Então, basicamente, esse é o exemplo do efeito estufa. Ok, pessoal? Então, deu para entender até aí? É como se a gente estivesse dentro de um carro, fechado, o sol estivesse penetrando, nos queimando, mas aquele sol ficasse circulando e ele não pudesse sair. Então, isso é que é o efeito estufa. E o efeito estufa, só lembrando, é uma coisa boa. Só que de tanto que a gente
Nós, seres humanos, estamos poluindo o meio ambiente, estamos queimando as matas, estamos incendiando, nesse último caso aí que foi o Pantanal, tá fazendo muita poluição, muito CO2. E é a partir dessa poluição que causa que o efeito estufa ele venha se agravar mais e venha ficar mais quente do que o normal, ok? Então, como já foi dito, o processo de efeito estufa ele é importante para a manutenção do calor na Terra. Sem o efeito estufa, nosso planeta seria muito frio e a vida humana provavelmente não existiria. Aí aqui eu coloquei a imagem. O planeta está doente por tanta destruição, tanta poluição, não é isso? E pessoal, vocês lembram da aula de língua portuguesa, não, de ciências, que eu falei que as árvores, elas sugam o CO2 e liberam oxigênio? Vocês lembram? Pronto. Essa fumaça poluente, as árvores elas sugam e transformam essa fumaça, esse CO2 poluente, em oxigênio. Mas, professor, ótimo, então temos uma solução, as árvores. Mas como se o homem está derrubando, está destruindo, está queimando todas as árvores? A gente aqui, pessoal, sente mais ou menos um calor inferior a Maceió. Por quê? Porque em Maceió basicamente não tem árvore, é só concreto, é só prédio. Entendeu? Então, lugares que tem muita arborização, muitas árvores, o calor é menor. Ok? O calor é menor. Mas já em lugares que não tem tantas árvores assim, o calor ele é mais excessivo, é mais alto. Então, preserve as árvores, cuide bem dos cursos de água, cuide bem do seu lixo, reutilize, reaproveite e recicle tudo que for possível. Reduza o consumo de água, mas não deixe de beber essa água. Vamos reduzir o consumo de água, não vamos estragar a água, ok? Mas vamos beber muita água que for possível. Pelo menos 2 a 3 litros de água por dia para manter o nosso corpo mais hidratado. Somos capazes de aguentar mais de uma semana sem ingerir alimentos, mas não aguentamos mais de 3 dias sem água. Em um dia normal, eliminamos em média cerca de 2,5 litros de água. Esta água é perdida na urina, fezes, pele e respiração. Nos dias mais quentes, transpiramos mais. Então, se a gente está perdendo 2,5 litros de água, a gente tem que tomar 2,5 litros de água. Então, pessoal, pensem bem. Todas as vezes que vocês estiverem suado, vocês lembrem, eu estou perdendo líquido, meu corpo está perdendo líquido e ele precisa ser reposto, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje de educação física, de educação em saúde e ciências. Ok, pessoal? Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.